Olá, hoje nós vamos falar sobre o trabalho na Câmara de Vereadores de Cuiabá para o ano 2023, que terá uma nova mesa diretora. O nosso convidado de hoje é justamente o presidente eleito aí no final do ano, o novo presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Chico 2000 do PL. Vereador, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo e já de início eu gostaria que o senhor primeiro falasse um pouco do que foi a sua atuação como vereador. O senhor está no 5º mandato, né? Tem algum projeto que o senhor desenvolveu lá na Câmara e que o senhor gostaria de trazer um destaque aí como um balanço? Bom, primeiro eu é que agradeço a oportunidade e me sinto feliz em poder estar aqui e falar com a sociedade cuiabana. Eu estou na Câmara há 5 mandatos, né? Este é o 5º. E, na verdade, a nossa atuação sempre foi uma atuação de fazer com que a Câmara estivesse sempre unida. Nem sempre conseguimos, mas sempre lutamos para que isso se tornasse realidade. Algumas leis de minha autoria, essas, na verdade, trilham mais num caminho técnico, né? E tem algumas que eu gosto de citar sempre. Uma delas é a parada segura. Parada segura oportuniza a mulher, a partir de 20 horas, pedir ao motorista do transporte coletivo para parar dentro do itinerário num local mais seguro. Dessa forma, a gente consegue tirar a mulher daquele ponto onde ela seria uma presa fácil. E ela pode pedir para o motorista parar o ônibus na porta de uma farmácia, de um bar, de uma lanchonete, de uma igreja, enfim, desde que no itinerário. Acho extremamente importante essa lei. Nós temos uma outra que alcança os motoristas de transporte coletivo. Era muito comum o motorista trabalhar a vida inteira e, ao final, quando ia requerer a sua aposentadoria, não tinha as suas contribuições sociais recolhidas. Nós fizemos uma lei tornando obrigatório esse recolhimento e comprovado o recolhimento nos encontros de contas por parte das empresas de transporte com o poder público municipal. Nesses encontros de contas, só seria possível realizá-lo se comprovado a quitação com as contribuições sociais dos trabalhadores. Nós temos uma outra que impede qualquer empresa que tenha descumprido o contrato com o poder público de contratar novamente sem que os danos tenham sido reparados. Então, as leis nossas, elas caminham mais nesse sentido, com aspectos técnicos, voltado aos interesses da população e leis fáceis de ser cumprida, sem trazer custo para o poder público, enfim. É sempre nesse caminho que nós temos trilhado a nossa caminhada. Bom, antes da gente falar agora dos projetos futuros aí com o senhor à frente da Câmara, eu já de antemão gostaria de falar do assunto que está aí, que acabou culminando numa crise, né, no município, que foi a intervenção da Secretaria de Saúde, né, foi uma decisão judicial determinando essa intervenção. A gente recebeu aqui no final de ano um colega seu, né, o vereador Demivaldo, falando um pouco dessa cobrança que vocês têm feito e fizeram para que a Secretaria de Saúde, a própria secretária viesse até a Câmara, prestasse, né, contas em relação à questão da Secretaria, e a gente teve aí essa situação, né? O senhor até declarou já publicamente que iria buscar se há possibilidade de judicialmente ou a Câmara acompanhar isso, né? Como é que está essa situação? Como é que o senhor recebeu essa notícia aí final do ano em relação à Secretaria de Município de Saúde? Bom, na verdade, uma notícia triste. Não gostaríamos de estar vivendo esse momento. Precisamos deixar registrado que decisão judicial não se discute, decisão judicial se cumpre e apresenta-se os recursos que entender também judicialmente, né? Mas essa é uma parte que compete ao Poder Público Municipal
quero crer que esteja fazendo. Nesse momento, precisa ser respeitada a decisão, deixar o interventor e sua equipe fazer o trabalho que entender que deva fazer e torcer para que esse trabalho efetivamente seja direcionado para o interesse da saúde coletiva dos munícipes, né? Esperamos que esse seja a intenção dessa intervenção, corrigir de fato os problemas de saúde, preocupado com aqueles que estão internados, precisando de um atendimento positivo, né? Então é isso. Recebemos com tristeza a notícia com relação à possibilidade jurídica. Já fizemos a consulta para a nossa procuradoria e deverá, possivelmente amanhã, já estar nos respondendo, em razão de que a intervenção ela foi feita pelo governo do Estado, o interventor nomeado pelo governo do Estado, no entanto, em um serviço público deste município. E aí nós fizemos o seguinte questionamento à nossa procuradoria. Competência exclusiva da Câmara, por ser um serviço público municipal, ou a competência exclusiva da Assembleia, por ser um interventor estadual e que é a quem compete fiscalizar as ações do governo do Estado, ou a competência ela é tanto da Câmara quanto da Assembleia. Essas respostas vão estar chegando possivelmente amanhã, até o final do dia, e a partir daí, os vereadores chegando de viagem, nós vamos chamá-los para uma reunião, mesmo com recesso parlamentar, para iniciarmos conversas sobre o assunto e decidirmos de forma coletiva os caminhos que nós tomaremos. Houve algum tipo de contato já, não, claro, judicial, mas administrativamente, entre o interventor, a equipe dele, com o senhor ou com a sua equipe? No dia 30 de dezembro, a mesa diretora anterior recebeu um comunicado do governo do Estado falando da decisão judicial e falando da nomeação do atual interventor, né? Esta foi a única correspondência que recebemos e nós estamos aguardando, torcendo para que esse trabalho seja feito exclusivamente visando uma melhor qualidade no serviço de saúde. Bom, o senhor é vereador da base do prefeito Emanuel Pinheiro, né? Agora, politicamente, né? Como é que o senhor avalia essa segunda fase, digamos, a segunda parte do mandato, com toda essa crise, com todas as críticas que envolveram, então, por causa dessa questão na saúde? A gestão do Emanuel Pinheiro, na sua visão, ela pode ser prejudicada ou isso pode até atrapalhar politicamente futuros projetos do prefeito? Com certeza, com certeza. A pasta da saúde neste município representa algo em torno de 30% do orçamento deste município, né? 30% esse que estará sendo gerido nesse momento pelo interventor que é nomeado pelo governo do Estado. Então, com certeza isso atrapalha, são notícias que vêm sendo veiculadas, mas que ainda não temos certeza de ser verdadeira ou não, nós não sabemos nada, só estamos recebendo as informações, mas com certeza, se tivermos poderes jurídicos para fiscalizar e conhecer a verdade e levar para a sociedade a verdade, isso será feito pela Câmara Municipal de Cuiabá. Bom, vocês estão em recesso parlamentar, em fevereiro retomam os trabalhos, né? Como agora presidente da Câmara, né? Que projetos o senhor pretende desenvolver? Tem aí mais 2 anos, né, pela frente. O que o senhor pretende fazer à frente do Legislativo Municipal? O desafio é muito grande. Primeiro, é fazer com que as pessoas vá até a Câmara. Fazer com que as pessoas entendam a importância do papel
deste parlamento para a cidade. E ali é o local de efetivarem suas reclamações, fazerem suas reivindicações e, dessa forma, os 25 vereadores, naturalmente, que trabalharão em direção desses atendimentos, né? Mas as pessoas precisam ir à Câmara, precisam participar das sessões, precisam participar das audiências públicas, que são audiências que decidem alguns pontos que estão conflitando com a vontade popular. Então essa discussão precisa ser ampliada e as pessoas precisam ir, né? A Câmara, agora com relação à gestão, a Câmara ela é um prédio muito bom, porém muito esparramado, onde nós temos diversas salas que não têm utilização, mas tem manutenção, né? Com isso, por ser um prédio muito amplo, o custo de manutenção é muito alto, né? O gasto com energia é muito grande. Nós já pedimos estudo para estarmos colocando ali a energia solar. Devem estar chegando para nós nos próximos dias esse estudo, né? Para que a gente discuta internamente e veja a viabilidade. Mas o custo de energia da Câmara hoje gira em torno de R$50 mil mês. Isso equivale a R$600 mil ano, né? Mas exatamente porque a distribuição é muito dispersa, né? E com isso ficam espaços subutilizados, mas que consomem energia, consomem manutenção, isso precisa ser corrigido. Então, a nossa intenção, na verdade, é deixar lançado o projeto para a construção de uma sede nova, num espaço que possa também receber a sede da prefeitura, para que tenhamos um centro político municipal, igual tem o centro político do governo do estado, né? E ali concentrar o máximo possível de secretarias. Nós temos secretaria deste município no Distrito Industrial, nós temos secretaria no centro com o depósito no Distrito Industrial, nós temos secretaria na Avenida das Torres, no Porto, enfim, nós temos secretaria esparramada em todas as partes da cidade e o ideal era ter essas secretarias mais concentradas. Isso, na verdade, facilitaria o trabalho de gestão, facilitaria o trabalho da Câmara Municipal e melhoraria a qualidade para os munícipes fazerem as suas reivindicações. Eles iriam num local único e lá fariam as suas reivindicações nas secretarias que as coubessem, né? Já existe um estudo de algum local para isso que consiga abarcar toda essa ideia? Nós já conversamos com o prefeito e falamos de duas regiões, que é a região oeste e a região norte, né? São duas regiões que têm áreas nesse sentido, mas para essa definição precisa de estudos de acessibilidade, precisa de uma série de compreensões antes de se decidir, até porque é uma decisão importante, onde não terá um custo baixo, né? Mas o objetivo é, na verdade, concentrar para facilitar até a fiscalização. Por exemplo, a Secretaria de Saúde tem a sua sede aqui próximo da Avenida Miguel Sutil, né? E o seu depósito no Distrito Industrial. Então, essa locomoção é um complicador, né? A dificuldade no contato e no acesso é um dificultador. Então, na verdade, a intenção é de corrigir exatamente esses pontos. Agora, questão pessoal. Como é que está a estrutura de pessoal na Câmara, presidente? Existe aí, porque a gente começa assim, no começo do ano existem muitas notícias que começam a trabalhar concursos públicos, estrutura, quem que vai lançar, quem que não vai. Tem algum tipo de previsão para isso? Como é que está hoje a Câmara nesse sentido? O concurso público foi feito na gestão passada, onde
nós vamos começar, alguns já foram chamados, nós vamos chamar mais alguns, de acordo com a necessidade mais urgente, né? Queremos até o meio do ano ter chamado pelo menos a metade dos que restam para ser chamado. Agora, nós temos na Câmara, hoje, em torno de entre servidores de gabinete, dos 25 gabinetes, servidores da administração, efetivo, algo em torno de 400 servidores. Nós temos servidores contratados que estão na casa há mais tempo que diversos efetivos. E esses contratados nunca foram tratados com a valorização que merecem. São colaboradores que atendem as pessoas e que para isso precisam estar mais qualificados, precisam estar mais preparados. E esse é um dos passos que nós daremos nesses 2 anos, que vai ser ministrar cursos de especialização voltado para os interesses daquele parlamento. No final do ano houve aí uma aprovação tinha algumas leis que estavam ainda em discussão, né? E também houve a aprovação já no final de dezembro de aumento de gratificação. Queria que você explicasse um pouquinho o que foi aprovado, o que foi votado. Os servidores foram alcançados com esses aumentos? Bom, os servidores efetivos, eles são alcançados anualmente com a correção dos seus salários, que é o RGA, anualmente. Ele já está, inclusive, provisionado no nosso orçamento esse pagamento por servidores efetivos. Os servidores contratados estão naquela casa há 15 anos, ganhando hoje o mesmo salário que ganhavam há 15 anos atrás. Isso é humanamente triste, em razão de que você não compra hoje o que você comprava há 15 anos atrás. Isso é óbvio, né? Então, para esses, nós começamos a direcionar um trabalho de reajuste nesse salário, trazendo um pouco mais próximo da realidade. Nós sabemos que ainda está longe da realidade, mas não é possível fazer comprometimento o qual não será cumprido. Então, dentro do que nós temos de orçamento, nós fizemos esse trabalho de forma muito consciente. O percentual que foi aprovado foi de quanto no final do ano? De reajuste, em torno de 15%. Tá. E aí houve também uma aprovação aí, também de uma gratificação para vereadores que participam de comissões, isso? Como nós temos na casa hoje 18 comissões. O vereador, ele regimentalmente é obrigado a participar pelo menos de uma, mas uma é insuficiente para atender a demanda da casa, né? Então, para isso, foi criada uma gratificação para aqueles vereadores que participarem de 2, 3, 4 comissões. É natural que o tempo que eles estariam na rua fazendo o seu trabalho político na rua e de atendimento à sociedade, parte desse tempo será disponibilizado para a Câmara. Então, é por esse trabalho, além do que é estabelecido no nosso regimento, vai existir a partir de fevereiro essa gratificação. Aí esse que é o percentual de 35% que Isso, foi aprovado? esse é 35%. Com base, qual foi a base para se chegar a esse percentual? Porque assim, às vezes o que a sociedade percebe poxa, o salário mínimo não subiu nem 10%, foi 8,9%, se eu não me engano. E aí uma gratificação de 35% parece algo um pouco díspare, né? Teve algum estudo? Como é que foi feita a avaliação para isso? Teve estudo, teve discussão a respeito desse percentual. Na verdade, o salário mínimo, que está muito abaixo do que deveria ser, isso precisa ficar registrado, mas ele é pago por um serviço contínuo. O que nós estamos falando aqui é de um serviço fora do que estaria estabelecido
como obrigação do vereador no serviço administrativo interno da casa, né? Então, por isso, nós criamos uma comissão que fez esse estudo. Nessa comissão não era só vereadores, tinha inclusive participação de alguns órgãos da cidade e do estado que participaram e entenderam como bem plausível esse percentual. E dentro do orçamento, precisou alterar o orçamento da Câmara? Dentro do orçamento. Tudo é dentro do orçamento da Câmara Municipal de Cuiabá, sem aumento de despesa para o erário público municipal, nada. Bom, 2 projetos que estavam também em votação e a gente estava acompanhando, e eu queria só que o senhor situasse, né, e como é que vai ficar se a partir de agora já começa a cobrança. Um deles é a taxa de lixo, que foi aprovada, né, e a da coleta de lixo, e o outro é o que altera né, os valores da planta genérica de Cuiabá, que está sendo mais assim, o que chama mais atenção aqui, vai aumentar o IPTU. Já vai valer a partir desse ano, vereador? Como é que vai ficar essa situação desses 2 projetos que foram aprovados? A lei orgânica estabelece que a votação da planta genérica no ano anterior deva ser exercida a sua cobrança no ano imediatamente seguinte. Então, ela foi aprovada em 2022 para vigência inicial para 2023. Né? Vamos falar da taxa da coleta de lixo. Taxa da coleta de lixo, inicialmente uma matéria que não agrada a nenhum vereador e nem à sociedade. Mas nós precisamos deixar esses olhos de lado e visualizar esse fato de outra forma. Poucas coisas são mais tristes do que a situação daquele lixão, né? E um verdadeiro lixão, com pessoas ali dentro em condição subhumana, em meio de urubus, separando e reciclando, né? Aquilo precisa acabar. Todo mundo que passa por ali e vê aquilo não consegue compreender a razão daquilo ali. Aquilo precisa acabar. Existe uma lei federal, lei do presidente Bolsonaro, que estabeleceu o marco zero do saneamento. E disse assim: os municípios que entenderem que não precisam regulamentar esta lei, significa serem autossuficientes para as suas ações que envolvem o marco zero do saneamento. Ou seja, acabar com os lixões, criar efetivamente um aterro sanitário decente que cumpra essa função. Nós podemos dizer que 70%, até hoje, até dezembro, 70% dos municípios do país regulamentaram. E com Cuiabá não podia ser diferente. Isso vai trazer um recurso, até porque esse serviço, a lei estabelece que ele precisa ser autossuficiente, né? E não tem como existir essa autossuficiência sem cobrá-lo. O que reforçou a cobrança? Com a redução do ICMS sobre o combustível, que foi uma medida num momento eleitoral e acho que inoportuna, por ter sido num momento eleitoral. Acho que o combustível precisa sim reduzir o seu valor, mas numa situação normal, numa situação do dia a dia, e não especificamente num momento de eleição, né? Isso trouxe um prejuízo para Cuiabá, nos últimos números que tínhamos, algo em torno de 70 milhões de reais. Né? 70 milhões de reais, que é muito para Cuiabá. São inúmeros serviços que deixariam de ser executados ou teria uma execução insuficiente, né? Até porque não tem milagre. A gestão municipal ou do legislativo é como a gestão da nossa casa. Se a gente falta 2 dias e desconta esses 2 dias do nosso salário,
no final do mês nós vamos atrasar ou a água, ou a luz, ou enfim, nós vamos atrasar ou vamos ter que cortar no supermercado. E no município não é diferente. O município, com essa perca de algo em torno de 70 milhões de ICMS, houve a necessidade, deixou de ser autossuficiente e precisou trazer receita. Uhum. Todos falavam com muito medo dos valores. E aí fizemos uma emenda da Câmara, emenda inclusive de autoria do vereador Chico Dormil, onde nós estabelecemos os valores. Quais são esses valores, vereador? Nos corredores, que tem 3 coletas semanais, que são mais residências, R$ 10,60 por mês. Nos corredores, que tem 6 coletas semanais, ou seja, de segunda a sábado, que são os corredores mais comerciais, R$ 21,20 por mês. Ah, mas eu sou obrigado a pagar na minha conta de água? Não, você não é obrigado a pagar na conta de água. Pagar na conta de água ficaria mais rápida a cobrança. Mas se você não quer, você não é obrigado. Você precisa acessar um link da prefeitura, que vai estar sendo disponibilizado, então logo inicia essa cobrança, para que as pessoas acessem esse link e digam: eu não quero que cobre na minha conta de água. Mande para mim uma DAN, que é uma guia separada. O município vai enviar essa guia para todos os munícipes para que eles paguem por ali. Né? Então essa é a realidade da taxa de lixo que foi massacrada por alguns. Agora, falando do suposto aumento de IPTU. O município não aumentou IPTU. O município reavaliou a planta genérica. E quando eu digo que ele não aumentou o IPTU, é porque ele trouxe para mais próximo da realidade o valor venal dos imóveis. Existem regiões na cidade que não pode dizer que aumentou o IPTU, porque diminuiu o IPTU. E existem outras que houve aumento. Aumentos que giram em torno, na média, entre 30% e 40%. Ah, mas existem locais que aumentou 2.000%. Existe. 3 locais. São 3 condomínios na região do Ribeirão do Lipa, onde o metro quadrado do terreno que estava na prefeitura era R$ 19,00 o metro quadrado. E o preço de venda praticado nesses terrenos é de quase R$ 4.000 o preço do metro quadrado. A prefeitura corrigiu o valor venal desses terrenos de R$ 19,00 para R$ 400,00. Mas nós não podemos esquecer que estão vendendo esse terreno por quase R$ 4.000 o metro quadrado. Então eles usam esses pontos para atrapalhar um trabalho por inteiro. Isso não é justo. Outra coisa, a última planta genérica que foi aprovada foi em 2010, num momento que antecipava aquilo que todos nós queríamos, que eram as obras da Copa do Mundo. Então ali houve um dimensionamento projetando as obras, as quais muitas não aconteceram. Em razão disso, a variação negativa em alguns pontos da cidade, que foi estimado acima, esperando as obras que não aconteceram, e agora reduziram. Sim. E os valores abaixo, porque não se previa a obra da Copa do Mundo. Então, hoje foi feito um trabalho exatamente de reavaliação de todos esses imóveis por região, onde diversas entidades participaram dessa discussão que fizeram ao longo de 8 meses. Mesmo assim, algumas correções foi feita pela Câmara, né? Então, essa é a verdade sobre a planta genérica. Outra coisa, as pessoas estavam comparando, aí pega um imóvel
em qualquer bairro e falo, olha, aqui aumentou 900%, não é verdade. Em 2010, é a última planta, eles comparavam a planta de 2010 com a planta proposta 2023. Mas a comparação não é essa, porque essa planta de 2010 ela vem sendo atualizada pelo IPCA até 2022. Então o correto era fazer a comparação de 2023 com o IPTU recolhido em 2022. Aí é que apresentou a variação positiva ou negativa, de acordo com alguns locais da cidade. Bom, a gente sabe que possivelmente muita gente vai questionar, vai buscar informações. Eu acho que é como o senhor falou no começo da entrevista, o cidadão precisa estar mais presente mesmo, né? Então, assim, vereador, a gente está se estendendo bastante, mas assim, eu queria agradecer a sua presença, desejar aí um bom trabalho, né, à frente da Câmara. Se tiver alguma questão aí que a gente não abordou que o senhor queira destacar aí para encerrar, fica à vontade. Tá, eu quero deixar muito claro para a sociedade que todos os 25 vereadores trabalharam e trabalharam muito. No entanto, os vereadores, cada um tem a sua forma de desempenhar a sua função política. O reconhecimento, se houve trabalho ou não houve trabalho, será dado pela população na próxima eleição. Mas eu tenho a consciência de que todos trabalharam. No entanto, alguns trabalharam efetivamente para a cidade, buscando apresentar as deficiências para o prefeito, para os secretários, numa discussão mais interna. Outros preferiram gritar para o povo ver, mas todos trabalharam. É isso que eu gostaria de deixar claro, que os 25 vereadores sempre se posicionaram com relação à saúde de Cuiabá. No entanto, uns de uma forma, outros de outra. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer a Deus, que é quem nos proporciona condições para que estejamos aqui, estejamos na Câmara fazendo o nosso trabalho, sempre com a consciência tranquila e com o coração em paz. Tá joia, muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, nós ouvimos então o vereador Chico 2000 do PL, presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá e para os biênios 2023, 2024. Essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, no site RD News. É só curtir e compartilhar. Obrigada pela audiência, até a próxima.